Então, a mesma coisa na nossa vida. A vida espiritual não tem vácuo. Se eu, sendo bem simples, se eu não sirvo a Deus, eu vou servir uma outra coisa. Se eu não sirvo a Deus, eu vou servir o pecado, eu vou servir ao diabo. Entendeu? Então, não existe essa coisa. Ah, eu não sirvo a Deus, eu sou isento, eu sou. Não. Não existe a isenção até na vida espiritual. Tá? Tema do trimestre, nós estamos chegando aí no final, né? Faltam 3 lições para nós acabar o trimestre. E o tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lembrando, nós estamos estudando o período dos reis de Israel. Tá? Nós estamos falando aí de quase 400 anos. Então não é pouca coisa, é muita coisa, né? Acho que dá uns 300. Davi, Salomão e são 120, se você somar os 3 primeiros reis, mais os outros, dá aproximadamente uns 350, arredondando aí uns 400 anos. Então, nós estamos na 10ª lição. A próxima, nós estaremos abordando o sul, Judá. Uma coisa curiosa, talvez eu vou falar agora porque talvez eu esqueça. A gente vai ver que quando o norte é levado a cativeiro, o sul ele começa a aumentar a sua inclinação idólatra. Ele começa, vamos dizer assim, mergulhar mais na idolatria. Não aprendeu com o que está acontecendo com a tribo do norte. Então, eles vendo a tribo do norte sendo levada a cativeiro, mesmo assim eles não aprendem. Às vezes ele fala assim, olha o que está acontecendo com o norte, vamos buscar o Senhor. E o que é interessante, nesse período você tem 2 reis assim excepcionais que buscam a Deus, Josias e Ezequias, mas mesmo assim, após a morte desses reis, o povo, a liderança, eles persistem na idolatria, em se afastar do Senhor. Tá? As leituras diárias, tá? Texto áureo, vamos lá, como de costume, né? 1, 2, 3. Vinde, temos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias, capítulo 6. Verdade prática, Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então não foi por falta de aviso. E se nós formos ver quando Deus vai dar o aviso, Deus deu o aviso para o povo antes de o povo entrar na terra prometida. Lá no livro de Deuteronômio, ali no capítulo 28, 29, depois tem o Cântico de Moisés, ali Deus já começa a dizer ao povo os perigos de se misturar com aquelas povos aonde eles iam habitar. E ainda assim há uma profecia que mesmo assim ele se corromperia com seus falsos deuses, abandonaria o Senhor. Aí fica um documento escrito de que eles iriam fazer aquilo mesmo. Tá? Então, para a gente ver a dureza do coração. A leitura bíblica em classe ela está registrada no segundo livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 14. Depois nós vamos ler o versículo 17 até o 20. E depois nós vamos ler o versículo 29. Tá? No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. E reinou sobre Israel em Samaria 9 anos.
Perceba que o próprio texto está mostrando o mal está chegando e o que que o povo faz? Intensifica mais ainda as suas práticas pecaminosas, idólatras. Ah, Deus envia os profetas e eles não ouvem os profetas. O pastor Rigonato, ele falou sobre o livro de Miqueias, né? O livro de Miqueias está registrando muito esse período também. Então, toda a corrupção está em todo lugar. Tá? Então, aí de novo, aí eu poderia fazer a pergunta: de que reino nós estamos falando dentro daquilo que nós estamos estudando? No norte. E a gente sabe que a gente tem estudado desde o começo da revista que o reino do norte começa em idolatria, permanece em idolatria e não sai em idolatria. Em nenhum momento Deus abandonou o povo. Deus está enviando seus profetas, Deus está convocando as pessoas a se arrependerem. Tá? Então a gente vê como Deus é longânimo. Tá? Então Deus não simplesmente abandonou. Não, porque é o povo da aliança. Tá? E o que que isso mostra? Deus tem uma aliança com o povo, Deus está trabalhando para que o povo não quebre a aliança, mas o povo está, o termo que se usa hoje, esticou a corda e a corda rompe agora. Agora a gente vai chegar no momento que a corda vai romper. Né? Eles esticaram. Então se rompe a corda agora e a gente vai ver que eles intensificam a desobediência. O texto é muito objetivo, né? Então quem leu esse texto foi olhando pausadamente, tá? O texto diz assim: o Senhor protestou a Israel e a Judá. Perceba que tanto Israel e Judá, eles estão entrando agora num período de intensificação
idólatra contra Deus. Aí, ó, pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Então, os profetas estão sendo instrumentos de Deus, chamando o povo para o arrependimento, mas mesmo assim, né? E aí ele vai assim: até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizeram. Então agora Judá está tendo Israel como exemplo, tá? A mesma prática idólatra que não era tão constante. E de novo, a gente tem que fazer uma observação aqui que Israel nunca adorou a Deus da forma verdadeira. Tá? O povo, na sua unanimidade, nunca teve um povo unânime que adorou a Deus. Sempre se a gente vai ver, quando você olha o texto bíblico mais calmo, você vai ver, é um remanescente que é fiel a Deus. Então, os povos, você vê que o povo sempre tem uma queda para algum tipo de divindade. Há um secretismo religioso muito forte dentro de Israel. Há momentos que isso é menor, que isso aumenta, tá? Mas nunca Israel, vamos usar um termo, nunca foi limpinho na sua adoração, tá? É só nós voltarmos no próprio livro de Josué. Josué diz assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vê que ali ele faz uma aliança e o texto diz que muitas pessoas abandonaram os seus ídolos. Aí você fala: mas como é que pode? O povo está vindo ali de uma trajetória de 40 anos. E aí, quando ficaram mais aproximadamente 50 anos ali de conquista no livro de Josué. E aí, quando Josué faz aquele voto a Deus, ainda tem pessoas que ainda têm o seu ídolozinho guardado ali, meio na moita, né? Adora a Deus, mas na sua vida, vamos dizer, particular, ainda está lá com o seu ídolo, levando a adoração a outro tipo de divindade. Então, essa é uma realidade no livro, na história de Israel. Tá? Então, Israel não é limpinho, assim, olha o povo. Eu sempre falo, né? A gente estudou lá o profeta Elias. Só o Senhor é Deus. Foi só empolgação, passou um tempo, o povo já estava buscando Baal de novo. Tá? Mas esses momentos de avivamento é importante porque senão o povo desanda de vez. Então Deus levanta homens, levanta as mulheres para que tenha esse momento de avivamento, que as pessoas olhem para Deus, busquem o Senhor, porque senão o povo ia se corromper de vez. Tá? Então, o objetivo geral é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Isso é fato. Tá? Transgredir é desobedecer a lei. Então, quem desobedece a lei, transgride contra Deus. Os específicos é destacar as injustiças cometidas por Israel. Primeiro tópico, eu vou fazer uma leitura, só para a gente contextualizar dentro do próprio tópico da revista. Aí, a partir do tópico 2, a gente aborda mais, vamos tentar fazer uma aplicação, olhar mais para o texto, pensar. Aí os irmãos que tiverem seus questionamentos, seus apontamentos, quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? E ressaltar a insistência de Israel no pecado, né, no tópico 2, da idolatria. E salientar o secretismo em Samaria. Porque a gente olha para o texto, para o que nós estamos estudando, né? A gente vai ver que Samaria, o que vai acontecer em Samaria? Porque qual é o império agora que vai levar Israel a cativeiro? É a Síria. A Síria vai levar. A Síria é um império muito violento. A forma como você tem uma ideia, quando eles conquistavam o povo, eles abriam as mulheres grávidas, tiravam os filhos, pegavam uma pessoa, enfiava uma estaca na pessoa, deixava a pessoa pendurada. Então eles eram dessa forma. É dos assim antes dos romanos, eles são um império muito sanguinário. Tá? Eles são muito brutos, assim, brutalidade, a forma como eles dominavam. E o que eles faziam? Eles tiravam as pessoas dos seus territórios e levavam, ou eles traziam outras pessoas, tiravam os nobres, as pessoas que poderiam provocar algum tipo de rebelião, e faziam uma mistura de povo ali, e aí você destrói a identidade da pessoa, do povo. E aí o povo fica sem liderança. Tá? Até uma lenda, né, que os leões se levantaram lá e comiam as pessoas, né, por causa que as pessoas teve que trazer um sacerdote lá para poder ensinar a lei de Deus. Então, é esse tipo
império que está. Então, dentro disso vai surgir o povo samaritano. O povo samaritano é uma mistura que se perde ali a linhagem, né, das tribos, e essa mistura a gente vai ver lá no Novo Testamento, né, que os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Então é tudo isso, tudo vai começar aqui no cativeiro da Assíria, tá? Vamos lá, então. Aí estão os tópicos, tá? Então o primeiro tópico eu só vou dar uma lida. Samaria é cercada pelo rei de Israel. Israel sob o reinado de Jeroboão II, a traição dos reis, a traição do rei Oséia, a advertência dos profetas. Depois a gente vai ver nos outros ponto a ponto, introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias. Então, Oséias vai ser aí o último rei, né? A Síria começou a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Perceba que o colapso ele vai afetar todas as áreas da esfera das pessoas naquele momento. Então, é decadência política, né? Na pessoa do rei, tá? Social, tá? Como as pessoas, a economia, a gente vai ver que como as pessoas de alta posição exploravam o pobre, entendeu? Escravizavam o pobre, tá? E religiosa, nós vamos ver toda uma corrupção dentro do sacerdote, tá? Totalmente corrompido, tá? E ponto central, o Senhor disciplinou Israel através da sua misericórdia e justiça. É interessante de entender assim, como é que, né, como é que eu aplico na nossa vida isso hoje, né? Como que é a nossa relação, a relação de Deus conosco, a nossa relação com Deus, como que isso acontece na nossa vida, né? Então, como que nós podemos nos corromper hoje, né? O que pode nos levar a nos corromper hoje? Tópico: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Então aqui a gente vai fazer só uma leitura dentro do primeiro tópico aí, tá? Ó, Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou uma prosperidade econômica e reconquista de territórios. Conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através da corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e secretismo. Segunda Reis 17. É curioso isso, que no momento de maior prosperidade e que o povo está ficando mais rico, é quando começa mais injustiça. É quando se afasta mais de Deus. Depois do tópico 2, eu vou tentar fazer uma aplicação, porque tentando entender como que é isso hoje. Eu lendo um livro que até que o Márcio me indicou, e também eu estava lendo um outro livro, na verdade eu lembro o livro que o Márcio me indicou, e eu estava vendo eu não sei se é um livro, agora não lembro, uma outra coisa que eu estava vendo. Lembrei, foi uma apresentação que eu vi, e hoje quando olhamos para a civilização de hoje, nós somos muito privilegiados. Nós temos muita coisa boa hoje, as coisas muito facilidade, entendeu? Se nós compararmos a nossa vida com 100 anos atrás, as pessoas que viveram 100 anos atrás, as pessoas viviam muito mal. Então, a gente for ver 100 anos atrás o que nós vivemos hoje, as facilidades que nós temos hoje, então, realmente, e isso ele faz uma coisa interessante que no livro que eu estou lendo, ele olha como as pessoas eram antigamente, e aí a gente não pode correr o risco de falar aquele tempo era melhor. Todo período da história tem a sua dificuldade. Mas dentro da dificuldade deles, eles buscaram alcançar algumas coisas. E aí a gente olha para hoje e com toda essa facilidade que a gente tem, a gente fala, olha, poxa, a gente teria muito mais a gente se olhasse assim, ó, eu tenho muito mais aquilo agradecer a Deus, buscar o Senhor, né, ter uma vida mais piedosa, ter essa consciência espiritual, mas parece que isso não acontece, né? Aí ele fala muito da questão do progresso, porque hoje é muito mais fácil conquistar as coisas. É muito mais fácil você conquistar uma casa hoje do que 100 anos atrás. É muito mais fácil você comprar um carro, é muito mais fácil. Então, a sociedade vive muito aquilo que, o que eu quero ter. Aí teve uma coisa, mas não, e depois? Aí a gente sempre está buscando alguma coisa. Interessante que ele faz falando isso, ele fala que essa questão do progresso, ele
Isso nos traz uma felicidade. Eu achei interessante, ele falou, essa coisa de querer conquistar é a felicidade. Só que aí ele fala assim que aí a gente tem uma coisa do sentimento, é onde a gente sofre mais. É que na questão da família, dos relacionamentos. Então a gente tem tendo uma vida próspera, mas a gente nas nossas relações, aí ele vai falar que isso vai ocasionar na nossa vida espiritual e é nessas áreas que a gente mais sofre. Nós sofremos mais com relacionamento com as familiares, mais no relacionamento com a igreja, e só que quando a gente consegue uma coisa, aquela sensação de felicidade, né? Mas onde estão nossas maiores batalhas é nos nossos relacionamentos, ele fala. É muito na questão psicológica e emocional. E aí a gente vê isso quando a gente olha países muito ricos. Eu já citei isso algumas vezes. Você vai para a Noruega, Suécia, Canadá, são países com alto índice de qualidade. E o que, que essas pessoas estão fazendo? Tem muito dinheiro. Por exemplo, a Noruega, eu já li algumas vezes, lá as pessoas trabalham 8 meses e ficam 4 meses de férias. Imagina, 4 meses de férias, a condição financeira, um país desse tamanho. Só que quando você vai olhar para esses países, né, de alta prosperidade, alcançou o ápice, o que que acontece lá? Suicídio alto e índice de suicídio. As pessoas não conseguem buscar sentido na sua vida. Qual é o sentido da vida? Por que que existe? Aí lá, acho que no tópico 2 ou no 3 a gente vai tentar trabalhar isso, vou trazer alguns pensamentos aí para a gente ver, né? O que que nos move como pessoa, tá? Então, amém? E só para frisar, né, no momento de grande prosperidade de Israel, tá? O Jeroboão 2 traz isso, ele vai o que que vai acontecer aqui é o que aconteceu lá com Onri, o pai de Acabe, quando ele começa a estruturar, ele vai inaugurar a Samaria, tá? E a gente vê isso se repetindo agora de novo aqui no momento derradeiro do cativeiro. A traição do rei Oséias, né? Então, Oséias, a Síria, ele toma a Samaria e uma coisa muito acontecia isso muito no mundo antigo, quando um império muito forte, ele subjuga o outro e aí faz alguns acordos, algumas alianças e esse rei se torna um rei vassalo agora. Então ele segue as ordens do rei, no caso do rei da Síria, e o que Oséias vai fazer? Ele vai trair, né? Ele vai pedir ajuda ao Egito, lá, o rei da Síria, Salmanaser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento do tributo ao seu reino. 2 Reis 17, 3 e 4. Lembrando, aqui o Egito não é mais um império, ele está perdendo força. Tá? O que está acontecendo aqui, eu devia ter colocado um mapa. O Egito, não sabe, fica na África. Então, ali na parte mais ao sul, ali no Oriente Médio, ali, é onde está tomando força, é onde vai começar a se levantar as civilizações muito antigas, como a Babilônia, a Síria. Tá? Eles estão de novo agora ganhando força. E tanto a Síria e o Egito está perdendo força. Tá? Mas o Osé falou assim, vamos tentar, vai que dá, né? E não deu, tá? Enfurecido, o soberano mandou prender Oséia, marchou com seu exército contra Samaria e sitiou por 3 anos. Tá? Então o que que fez? Você mexe com um império muito forte, ele deu um ultimato, não obedece, e falou, agora não tem mais jeito. Vai fazer o quê? Vamos tomar, vamos invadir a cidade. O que havia outro, com certeza era um acordo diplomático, tá? Então Israel estava pagando tributos, e quando esse rei o convocava para as batalhas, ele tinha que ir. Agora ele falou: não, vamos lá, vamos tomar, vamos destruir e vamos acabar. Por quê? Não vai ficar lutando com rebelião. E aí você vê a força o que o Jeroboão 2 ele faz, ele fortifica, tá? O muro parece que tinha aproximadamente 3 metros, ele aumentou em mais 2 ou 3 metros de largura o muro da cidade. Aí você vê como era uma cidade fortificada. Por quê? Porque ele demorou 3 anos para poder invadir a cidade.
tá? E esse tipo de situação ocorria uma situação muito difícil para a população. Imagina, toda a população tinha que ficar dentro da cidade, não podia sair, e sendo bombardeado, né, sendo atacado, acaba a comida, tá? Então, essa era a situação. Continuando, a partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a deportação. Então, a deportação é isso: pega, se tira os nobres, tira as pessoas mais, leva e pega. Essa era a política, né, da Síria, trazia o povo de outra nação que eles tinham vencido e misturava tudo lá, e nisso eles impediam as rebeliões. A advertência dos profetas. Ó, o aumento da riqueza nacional. Então, a gente aprende aqui, irmão, nem toda prosperidade não quer dizer que a gente está bem com Deus, né? Então, não é porque a gente está ganhando muito dinheiro, né? O bolso está cheio, a gente está conquistando as coisas, não quer dizer que a nossa vida espiritual está muito boa com Deus, né? Isso não é sinal de comunhão, de intimidade com Deus. Especialmente sob o reinado de Jeroboão, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos. Você percebe que uma prosperidade, mas os mais poderosos, aí o que acontece? Essas pessoas poderosas começam a tomar as propriedades dos mais pobres. E aí, quando a gente vê isso dentro do governo de Israel, isso era proibido, não podia fazer isso. A propriedade era uma herança do Senhor. Lembra da vinha de Jabote? Que ele não queria dar a vinha, não queria vender, porque aquilo era uma herança, não podia passar. E o que está ocorrendo aqui? Uma desobediência grave à própria lei do Senhor, tá? E até que se tornasse pobre e servo dos seus usurpadores. De novo, na lei vai dizer que os israelitas não podiam fazer outro israelita escravo. Não podia. O livro de Miqueias vai falar isso, né? Que eles têm agora ser servos, escravos judeus. Isso era proibido, tá? Um judeu não podia escravizar o outro, tá? O judeu ele poderia se tornar servo, escravo para pagar a dívida, tá? Mas no que está acontecendo aqui, não poderia acontecer. Então a gente vai vendo pontos da lei de Deus sendo transgredida, sendo desobedecida, tá? Essas injustiças fizeram com que o profeta Amós, Oséias, formalizasse grave denúncia. Vamos dar uma lida aí? Amós, capítulo 5, versículos 6 e 9, e Oséias, capítulo 7, versículo 11 e versículo 14. Enquanto os irmãos vão achando, né, tá ali, nesse período, você tem os profetas Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Nínive, tá? Então, quando você começa a ler lá o primeiro capítulo, geralmente no versículo 1, vai dizer lá, Naum, tal, no tempo do rei, vai falar os reis a qual ele era o período dele. Então, quem achou? Amós, capítulo 5, versículo de 6 a 9. Amós 5, 6 a 9. Quem achou pode ler. E Oséias 7, 11, versículo 11 até o versículo 14. Esses livros derrubam a gente, né, irmão? Pra achar esses livros aqui, só quem é bom de Bíblia, né? Oséias, Naum, Miqueias. Eu sugiro, irmão, são livros muito pequenos, com exceção de Oséias. Eu todo ano faço uma leiturinha nesse, geralmente no final do ano. Eu pego esses profetas menores e vou lendo eles, né? Até para mim se familiarizar, para saber onde eles estão localizados. Então fica uma dica aí. Quem achou, pode ler.
Vê, né? Uma hipocrisia religiosa, né? As pessoas não buscam a Deus sinceramente. Uma dica aí, bom, por exemplo, eu falei aqui quais os profetas que Deus está levantando nesse período aí, nós estamos no momento final do Reino do Norte. Geralmente no primeiro capítulo, no versículo 1, Oséias 1, a palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Ber, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, o Oséias ele está profetizando bem nesse período de prosperidade de Jeroboão 2, tá? Advertência dos profetas, né? Deixa eu ver aqui se a televisão é melhor. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelo profeta como pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o secretismo religioso em Israel, em que o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia culto a Deus. De novo, isso sempre foi comum em Israel. Aí Deus foi tolerando, foi tolerando, foi tolerando, foi tolerando, foi tolerando, foi tolerando, foi tolerando. Tá? Então sempre foi muito comum essa prática de adorar a Deus e adorar um outro ídolo. Entendeu? Ah, você pode adorar o Deus de Israel, mas também não vai acontecer nada com você, não. Se você adorar o Baal, a Sera, o Moloque. E nós vemos na leitura que o povo chegou ao ponto de oferecer os seus filhos a sacrifício. Uma prática abominável a Deus. Tá? E Deus proibiu isso. Tá? O ponto que chegou. Síntese do tópico, tá? Nossa natureza pode produzir perversão e maldade. Então, nós somos inclinados a isso. Tem que tomar cuidado. A gente tem essa inclinação, tá? Porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Tá? Então, a batalha é diária. É diária. Tá? Todo dia tem que batalhar. Todo dia seremos tentados. Todo dia passamos por dificuldade. Particularmente, uma opinião minha, eu não acredito que o crente é tentado assim, ele não vai ser tentado 24 horas durante toda a sua vida. Porque assim, você tem que vencer isso. Em Cristo. Tem que vencer. Tem que buscar a Deus e vencer isso. Ah, então quer dizer que eu venci uma coisa? Não, aí vai vir outra. Né? Então vai vir outra. A gente sempre seremos desafiados. Vai vir outra. Aí tem que lutar e tem que vencer. Entendeu? Então a gente sempre o crente vai ter essa luta espiritual. Só que a gente tem que vencer isso, como encarar, entender que é tentado, tá? Que as coisas, o crente ele é pressionado em todas as áreas da sua vida, e aí a gente tem que vencer até para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Então, um crente também não pode ficar lá, né, derrotado e nunca vencer. Também não é assim. Tá? E Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, né, 10, que Deus não vai nos tentar além daquilo que nós não podemos suportar. Da mesma forma que ele permite a tentação, ele também dá o escape. Tá? Então ali é um momento que Deus está permitindo que aconteça. Por quê? Porque Deus, qual é o desejo de Deus? Que vença. Só para eu coloquei ali, não falei, um dos profetas também de Jeroboão 2 é o Jonas, tá? O Jonas também tá ali no período de Jeroboão 2. Amém, irmãos? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Quer fazer pergunta? Pastor Márcio está aqui, pastor José Wilson está ali, tá? A Jane também está ali, tá? Ó, a nossa irmã também. Tem um pessoal bom de Bíblia aí que
né? A irmã pregou, ainda estão na cabeça ainda os pontos lá da mensagem, ainda está gravada, né? Bem colocado. Tópico 2, os pecados do povo e a sua queda. Então a gente vai ver agora, analisar de uma forma mais abrangente, né? O pecado. O que é o pecado? O que é o pecado? Quem pode me dar uma definição? A primeira que vem na sua cabeça aí. O que é o pecado? Errar o alvo. Alguém? Foi dito aqui uma também. Pecado também é transgressão, né? Então, mas errar o alvo, desobediência, tá? Vamos ver o pecado de Israel. Israel aqui norte, tá? Quando a gente está falando aqui, nós estamos estudando o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, que desde a sua fundação sempre adoraram por idólatras, tá? O reino do norte, Israel, se inclinou mais intensamente à idolatria que o reino do sul, Judá. Então, o Judá teve os momentos de avivamento, de reis piedosos, tá? Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Certamente, né? Foi isso. Apesar do caos espiritual, a rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. E aí a gente vê um lado o povo totalmente inclinado a uma vida de idolatria, né? Abandonou o seu Deus, mas Deus sempre querendo resgatar o seu povo. Ao ponto, né, a gente vai ver na revista que Deus manda Oséias casar com uma mulher. Uma coisa estranha quando a gente lê, né? Eu até hoje não me acostumo. Confesso para os irmãos que eu leio o livro de Oséias, e aí, claro que eu já disse para os irmãos, eu já passei de Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra, e aí eu acrescento mais uma coisa, Deus se fez homem. Então, Deus encarnou. Então, eu acredito nessas coisas, para mim é o mais sobrenatural, né? O fato dele ter criado todas as coisas e ter se feito homem. Logo, tudo que Deus falar, para mim eu acredito e não questiono nada. Mas a gente lendo Oséias, a gente fala, como é que pode Deus fazer isso? A gente questiona com a gente mesmo, né? A gente, claro, a gente entende ali o que Deus está fazendo, mas eu não sei se os irmãos, assim, às vezes eu estou lendo essas. É legal quando a gente lê mais de uma vez, a gente tenta se colocar no lugar do profeta, né? Não, Deus mandou eu fazer isso. Caiu o Oséias falou assim: tá bom, vou lá e faço. Mas imagina a situação do Oséias em fazer isso, né, irmão? Um profeta, um homem de Deus, a obediência, exatamente, assim, né? A vida piedosa deles, assim, sem questionar, e vai lá. E Deus quer dar um exemplo dele, da relação dele com o seu povo, né? E era assim que Israel era, né? Prostituído, corrompido. Deus o convoca e o povo trai a Deus, depois vai, não, vai lá de novo, entendeu? Aí Deus, por meio do profeta, mostra como ele trata o povo de Israel, como que é a relação dele. O povo que está sempre se prostituindo e Deus sempre como um esposo querendo restaurar, vamos dizer assim, o casamento. Entendeu? Então é um livro extraordinário, né? Que a gente tem que ler, tem que tentar entender isso aí, a nossa relação também com Deus, né? Que esses momentos que a gente se afasta de Deus, tá? E aí as pessoas pensam que quando se afasta de Deus, Deus abandonou, não vai mais restaurar, Deus não quer nem saber. Não, Deus não é assim, irmão. Tá? Deus julga com justiça, né? As consequências do pecado virão, mas a todo momento que a pessoa se arrepender, Deus está lá sempre pronto a perdoar. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência, porque tem pessoas que pensam, eu pequei, é o fim do mundo e acabou, não dá mais. É, tá? Deixa eu ver que eu não perca a hora, né? Então, os terríveis pecados de idolatria foi quando o Senhor convocou o profeta Osés para uma situação estranha. É estranha mesmo, né? Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Irmão, tem isso da Bíblia? Irmão, tem essas coisas da Bíblia. Irmão, por que Deus fez isso? Não sei, irmão. Eu sei que ele mandou fazer. Então, por que? Eu não sei. Então, tem coisas que eu questiono comigo ali para tentar entender, né? Mas eu não fico muito questionando a Deus, porque eu acho que essas coisas não. Mas ele mandou fazer isso aí. Tá? Essa prostituta representaria a nação de Israel. Curioso, né? Então, Osés cumpriu a ordem.
Hã? Deus só faz coisas boas, né? Então, Osés cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. E teve 3 filhos. Aí quando a gente fala, né? É, é bem isso mesmo. E aí Deus colocou o casamento do profeta Osés como uma lição prática da infidelidade do reino do norte, tá? Ah, nessa metáfora, a prostituta de Israel deixava o seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes. Egito, a Síria ainda pagava para estar com eles. Deixa eu ver se eu pulei. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com os pobres foram duramente criticados pelos profetas. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um concluo com os governantes para extorquir o povo. Nada novo debaixo do sol. Os poderosos sempre estão fazendo os seus conchavos, né? Fazendo lá as suas conspirações. O profeta Amós condenou estas transgressões. Ouvi essas palavras, vós vacas de Baçã, né? Que estais no monte de Samaria, que oprimi os pobres, né? Que quebrantais os necessitados. Ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado, destruí os miseráveis da terra. Então, é uma profecia direta àquelas pessoas poderosas, né? Que era abastada. E o que eles estão fazendo? Estão oprimindo as pessoas, tá? É, exatamente. Onde isso está acontecendo? Isso está acontecendo no povo de Deus, que tem toda uma lei que estabelecia, que regularizava toda a vida do povo, tá? A gente vê que o povo, quando o rico, se ele tivesse hoje uma fazenda, eu vou escolher, ele não podia pegar, ele tinha que deixar, porque o pobre tinha que ir lá colher. Era toda uma vida de um cuidado com o próximo, tá? Se a pessoa se vendesse, chegasse ao 6º ano, ele tinha que ser liberto. No ano do jubileu, todas as terras teriam que ser entregues aos proprietários, todas as pessoas têm que ser livres, tá? Então era todo um contexto de justiça estabelecida por Deus. E aí o que acontece? Não se isso não está acontecendo, isso está se corrompendo. Então esse era o contexto do povo. Quando a gente vai ver, deixa eu ver o que está aqui, os principais, eu até coloquei aqui um ponto, pontuei aqui o tópico 2. Então qual é o problema lá? É pecado. Qual é o pecado? Idolatria, não é? Idolatria. Então o que que é idolatria? O que que é idolatria? Tirar Deus do quê? Do centro. Então, idolatria é quando eu tiro Deus do centro. Do que? Da minha vida. Então, logo, assim, Deus não é mais o centro da adoração. Quando eu tiro Deus como centro de adoração, eu falei no começo de vácuo, alguma coisa tem que tomar lugar. E aí, quando eu tiro Deus do centro da adoração, porque assim, por que que é importante Deus? O que que Deus representa? O que que Deus representa para nós? Santidade. Se só pegarmos os atributos comunicáveis de Deus. Ele é santidade. É um Deus moralmente santo, não é? E só isso, quando é moralmente santo, isso exige uma vida moral e ética nossa, dentro de preceitos estabelecidos.
Então, logo que isso vai trazer para nossa vida, nós não vamos nos corromper. Essa é a ideia. A gente não vai distorcer o direito da pessoa, né? Lá em ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu nunca vou fazer o mal para uma pessoa que eu não quero para mim, tá? Porque se eu é horizontal, se eu honro a Deus logo, tá? Tudo da minha vida eu vou ter uma vida equilibrada. E aí, quando você tira Deus do centro, aí logo todo o padrão ético e moral são removidos, o que isso acarreta. Então, se eu tiro Deus do centro, irmão, Deus não é mais o centro. Deus não tem mais importância. O que vai acontecer? Eu destruo toda uma estrutura moral, espiritual, ética. Então, se eu não me preocupo em honrar a Deus, de adorar a Deus, por que eu vou me preocupar com o pobre? Por que eu vou me preocupar com o necessitado? Se eu tenho poder, eu vou usar o poder para o meu próprio benefício. Então, tudo vai ser para o meu próprio benefício. Se a gente pegar o contexto de Israel, é o que está acontecendo. Os poderosos estão oprimindo, os sacerdotes não estão nem aí, tá? Para todo o culto, chega ao ponto de levar animais defeituosos para a casa de Deus, chega ao ponto que chegou o nível moral que chegou dos sacerdotes. Tem um homem que é o Homer Hathor Jr., que ele, da teologia do Antigo Testamento, eu gostei, que é o Herzog que fala no livro dele. Ele coloca uma coisa interessante, ele fala assim, a referência a pecados horizontais. Tá? Então, assim, pecado horizontal, vamos lá. Maltrato aos pobres. Tá? Então, é o que está acontecendo. Embriaguez. Tá? É o que está acontecendo no contexto de Israel. Prostituição. E aí, tanto prostituição literalmente falando, também prostituição tem na Bíblia também o seu significado espiritual, que é adorar outros ídolos, né? É uma prostituição. E abuso dos nazireus. O que é o nazireu? O nazireu, ele é um símbolo de separação a Deus. Ele é uma pessoa ali dentro do contexto de Israel. O que ele faz? Ele fazia um voto de separação. E o que isso está acontecendo? Não está se respeitando isso. E aí a gente vê toda a degradação. Por quê? Porque você tem um pecado vertical. Qual é o pecado vertical? Idolatria. E o que é a idolatria? Então, disto emana todas as abominações e abusos praticados pelos israelitas uns contra os outros. Então, quando o historiador de Reis 7:10, ele está mostrando isso. Se você já se corrompeu, quebrou seu pacto, tirou Deus do centro, logo os pecados horizontais vão acontecer. Por que você vai tratar bem o pobre? Vai viver uma vida de embriaguez, de luxúria, né? Prostituição, abuso de uma. Porque o nazireu aqui é um símbolo de santidade, de separação a Deus. Então essas coisas perdem o sentido. Então, logo. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai julgar o pecado com justiça. Tá? Então, qual é o pecado vertical? Idolatria. O que é idolatria? Por que eu estou falando? Porque esse, irmão, é o grande assunto, é o grande tópico do livro de Reis. Tanto o livro de Segunda Reis, ele vai trabalhar nisso. Você vai ver que o povo vai ser levado a cativeiro porque deixou de adorar a Deus, porque deixou de obedecer a Deus. Esse é o grande assunto, o grande tema do livro de Reis. E que lá em Crônicas, a gente teve alguma referência, quando o cronista, ele vai falar diferente. Por que o cronista vai escrever diferente? Quando o Reis escreve, ele está escrevendo para quem? Ele está relatando um período histórico antes do cativeiro, certo? Amém? Logo, ele está mostrando todo o contexto histórico dos reis, os reis que buscaram a Deus, vai mostrar qual que é a aliança e vai mostrar como eles quebraram a aliança. O livro de Crônicas, quando vai relatar, ele vai relatar toda a glória do templo. Vai dar muita ênfase naqueles personagens que
buscaram o Senhor, que obedeceram ao Senhor. Por quê? Cronista, ele está escrevendo para quem? Hã? Para que povo ele está escrevendo? Antes ou depois do cativeiro? Hã? Depois do cativeiro. Então ele está mostrando, ó, tá vendo? Olha, toma cuidado, tá? Então ele vai tomar o cuidado de relatar historicamente para o povo para não praticar o que foi praticado lá antigamente. Então tem essa perspectiva do livro de Reis, tá? Então, primeiro ponto. Aí eu pergunto para os irmãos, irmão, o que é idolatria? Como que nós praticamos idolatria hoje? A idolatria ela começa com uma cobiça. Pode falar. Hã? O secretismo? Uma das coisas que eu vou falar no terceiro tópico, eu vou falar do secretismo, pegar o exemplo de Samaria e trabalhar a questão do secretismo. Mas dentro de uma coisa que está acontecendo no mundo, por que eu pego essas coisas? Porque essas coisas não se falam. Geralmente quando a gente vai falar, a gente fica falando muita heresia, a gente fica falando muito de coisas relacionadas a, não que não seja, não tenha essa importância, a gente tem que tomar cuidado, teologia da prosperidade, essas coisas. Mas eu acho que isso é tão batido, está tão batido, é tão que a maioria dos irmãos já estão mais vacinados contra isso. Mas há um movimento no mundo hoje aí, e eu vou até falar, já adiantar, é o secularismo, que a gente tem que tomar cuidado. Que o secularismo, e aí no terceiro tópico eu trabalho, e também vou trabalhar essa questão do secretismo. Mas o secretismo hoje, como que isso aconteceria na prática do vida do cristão? Como que o cristão mistura secretismo? Como? Porque assim, é muito difícil você ver um crente evangélico, não quer dizer que seja impossível, tá? Um crente evangélico estar diante de uma imagem. Não é isso, a gente sabe que isso é muito difícil acontecer dentro do nosso contexto evangélico. Mas a gente tem um sentimento, e eu acho que o que o livro da Martin trabalha é muito essa questão, essa coisa de querer conquistar. Muito. Não saber o limite. Qual é o limite? Olha, Deus me deu até aqui, e agora, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou trabalhar dentro daquilo que Deus me deu para me servir no reino? Então a gente não tem que tomar cuidado para não cair na tentação, porque no mundo é só conquistar, conquistar. Então é muito difícil para mim hoje, eu talvez não tenha tanta essa resposta, mas eu hoje, a minha opinião, eu vejo que o nosso grande dificuldade, e que é o problema de Israel, é quando a gente prospera muito. É quando a gente se sente poderoso, sente que a gente tem poder. Poder é um negócio complicado, irmão. Complicado. Tá? Então, eu trabalho no cargo de liderança e, assim, eu tenho o poder de chegar numa pessoa, ó, não vou mandar essa pessoa embora. Não de imediato, mas eu posso trabalhar para mandar essa pessoa embora. E qual que é o problema disso? Eu mando uma pessoa embora e se eu não tiver o cuidado de ser justo, eu prejudico um pai de família. Entendeu? Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo e tenho que usar, no meu caso, por ser cristão, como cristão vejo. Realmente chegou num ponto que não tem mais e trabalhou em consenso. Então eu estou falando do meu caso específico que tem um pouquinho de poder na mão. Vou, um pouco. Vou até usar lá o livro, até trouxe ele. Tá aqui. Mas depois, se eu esquecer alguma coisa, você pode. Ele fala muito sobre secularismo. E se você for olhar mais de 70% da igreja mundial está dentro do secularismo. Porque ele é muito sutil. Porque a visão secularismo ele vai junto ao costume do mundo. Se o mundo vem, vai mudar. O mundo vem, quando eleger, vai mudar. E aí você acaba perdendo a perspectiva de reino. E aí, então, eu vejo a igreja perdendo. Então a gente só tem que conquistar, ter e progredir igual a igreja. Quando a Bíblia mostra que a gente buscar, já vai dar tempo. Então eu vejo que tanto secularismo, contra outras filosofias, que acreditam com as três, nós estamos bem envolvidos nele. E
E a gente está bem equilibrado para ver que Deus não deu mal isso em mim. Então, você olha assim, às vezes você aperta, então, na vida, não faz isso. Pensando que isso hoje, trabalhando hoje, das coisas corretas, é muito sutil. Às vezes, mostra que está errado. Você pode, e não faz como pessoa do reino. Eu acho que o Paulo vai ser uma pessoa fantástica, vai trabalhar com esse tal povo, bem introdutório. Pegando isso, qual que é a visão do mundo hoje, quando você olha para a visão mundo hoje pós-moderna? Percebe que todo mundo está preocupado com o futuro. O que eu vou ser no futuro, o que eu vou ser no futuro, e você trabalha para o futuro. Quando você olha para a Bíblia manda você olhar para o futuro? A Bíblia manda você andar para agora. Porque nós não temos o controle do futuro. Não quer dizer, irmão, que você não é assim, que você não deva guardar seu dinheiro. Não é isso que está falando, de ter uma reserva. Não é isso. Olha, daqui 20 anos eu vou conquistar um carro. Daqui 20 anos eu vou. E aí a pessoa desgasta a sua vida tá sempre pensando, não vai dar. Aí a pessoa, ela doa um pouco da sua vida agora para zoar, não sei o quê. Não, lá na frente eu vou ter. Acha que sempre essa conquista vai vir lá no. E como que as pessoas antigamente, não, eu vou trabalhar agora para conquistar as coisas agora, e que se eu guardar e trabalhar agora, eu vou ter alguma coisa lá. Mas eu tenho que trabalhar agora. Tá? Mas a sociedade de hoje, pós-moderna, ela não pensa assim. E a gente tem que tomar cuidado, que esse tipo de pensamento que é muito sutil. E se você não tiver, irmão, uma consciência bíblica, convicção no Deus que você serve, que é Deus que supre as nossas necessidades, e que se Ele quiser, Ele vai fazer, se Ele não quiser, não vai fazer, é ter um sentimento de contentamento. Para mim, isso é uma das maiores coisas mais difíceis da vida do cristão. É estar contente. Estar contente. Eu tenho uma casa, foi Deus, estou contente. Eu tenho a minha vida, tenho a minha família, pago aluguel, mas eu estou contente. Isso é um problema. Porque essa questão do cristianismo não fica que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, parece que a posição bíblica, nós perdemos essa posição que Jesus vem a qualquer momento e nós andamos conforme o mundo anda. E nós não acreditamos sempre confrontando essa ideia. E percebe que o que nós estamos falando aqui agora, se você pegar, não tem muito a ver com o que está lá. Qual era o contexto deles lá? Eles estavam rodeados de povos que adoravam outra divindade. E aí, qual que era assim, o que as divindades ofereciam? Olha, Baal, se você adorar Baal, você vai ter uma boa safra. Se tiver alguém com problema de fertilidade na sua casa, Baal pode te trazer fertilidade. E perceba que isso tudo está relacionado ao bem-estar da pessoa. Tá? No bem-estar da pessoa. Então, logo, você vê, e o que Deus fala assim, se você obedecer a Deus, você fala assim, Deus vai suprir todas as necessidades. Mas o que fazia lá atraía, olha a força que isso tem. Com todo o relato histórico que Israel tem de Deus. Era só olhar para trás, é só Israel olhar para trás e ver todos os momentos que Deus socorreu Israel. Mas mesmo assim, eles olhavam para o que estava acontecendo ali, para o culto a Baal, a Sera. Não, esse culto aqui é melhor. Entendeu? A força que isso tinha na época. Pode falar, fica à vontade, pode ser até a penúltima. Aí que está um problema. Como é que eu vejo isso? Pode ser e não. Pode ser e não. Por quê? Como é que nós estamos? Qual é uma das características da nossa época? É a imagem. Não é? Tudo é imagem. Tudo é imagem. Tudo a gente faz imagem. Então a gente tem essa facilidade. Aí entra num campo muito subjetivo. Vai muito, por exemplo, seria muito interessante o próprio pastor não colocar. Ele já é o pastor da igreja. Todo mundo sabe que ele é o pastor da igreja. Mas qual é a motivação que ele fez aquilo? Então,
Na minha opinião, eu acho que não é idolatria, mas eu não acho legal colocar na frente da igreja. Ah, não, não pode, né? Porque aí a gente não somos assim, né? A gente não pode. É porque assim, é, é porque assim, eu sei que aí vai de cada um, tá, irmão? Eu não, eu acho que se você falar pra mim, ó, eu acho isso, é que por que que eu tenho dificuldade? É porque eu preciso saber a intenção da pessoa. Se eu descobrir assim, olha, não, é idolatria, esse pastor tá fazendo porque ele é idólatra. Porque se eu ver ele falando da forma como ele fala, não, ele tá, isso ele colocou é idolatria. Só que eu teria que ouvir. Só ver é difícil. Pode ser e não. Então, né? Mas aí vai cada um. Eu estou dando a minha opinião. Mas por isso que eu falei, pode ser e não pode ser. Tá? É. Deixa eu entrar no 3, né? Senão, então é. Aí eu acho que vai muito da pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, aí que eu acho que a espiritualidade, o que ele tem que tomar muito cuidado com a sua espiritualidade, né? A gente tem que saber até onde eu admiro uma pessoa, respeito uma pessoa, e onde esse negócio está descambando para uma. Na verdade, não começa com idolatria, mas começa com um encantamento muito exagerado, tá? É. Os estrangeiros ocupam Samaria. Vê se eu vejo aqui, deixa eu ver. Mistura de gente e o secretismo. Eu vou ficar só no tópico 1, depois a gente acabou para o final. Eu não consigo, se eu for passar todos. Assim, a política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens. Fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que lemos no Evangelho de João que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Nós também temos um problema muito grande com o sincretismo, tá? A gente cristão há uma mistura. Pra você ter uma ideia, na época de Jesus, você tinha os essênios, você tinha os fariseus, né, os saduceus, os herodianos, os zelotes. Então era tudo formas de pensamento, política, né? Os fariseus eram os melhorzinhos que tinha na época, por incrível que pareça, quando você vai estudar os grupos, os fariseus eram os melhorzinhos que tinha. Entre os essênios, eles eram tão santarrão que eles foram lá para as cavernas de Corrã, né, se afastaram, né, e aí há uma teoria que diz que João Batista veio deles, tá? Mas essa questão e aí do secretismo e da mistura. Pegando o que o Márcio falou, essa questão hoje de o Sproul nesse livro aqui que faça a diferença, o impacto do cristão na cultura e na sociedade. Perceba que, né, no caso deles ali, eles vão ser levados a cativeiro, né, vão estar numa situação que vão ser misturados, vai vir um povo de fora, vai misturar. Aí, claro, aqui já é a consequência final, o negócio já desandou, eles já estão lá, já foram levados para o cativeiro. Aí eu pensando, como é que
como que nós, pegando a situação de Israel, por que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida espiritual de... Aí, pegando a questão do segundo tópico, essa questão da idolatria, e de nós nos corrompemos. O secularismo hoje, ele é uma das forças mais poderosas do mundo. Mais poderosas do mundo. Tá? Eu tenho esse outro livro aqui, que tudo começou, aquele livro começou com esse. Que ele fala sobre... A introdução, ele fala assim, vivendo na intersecção entre a visão bíblica e contemporânea. Intersecção é assim, ó. Tá vendo duas linhas no meu dedo assim? Tá vendo onde um dedo pega no outro? É onde as duas grandes narrativas vai alcançar. Você vai ter a narrativa bíblica e você vai ter a narrativa secular humanista. Vai chegar um momento que a sua fé vai ser questionada no mundo. E como é que você faz? Como que hoje as coisas ocorrem no mundo, né? Como que esse processo acontece? Tá? Então você tem a narrativa bíblica, que é criação, queda e redenção. Essa é a grande narrativa bíblica. Deus veio para restaurar o mundo, ele cria o mundo, o homem cai, e ele envia o seu filho para resgatar a humanidade. Essa é a narrativa bíblica. É uma narrativa fortíssima, verdadeira, bíblica, real. E você tem uma outra, que diz que você pode viver muito, você tem que viver aqui o que pode. Aí você entra muito na questão do secularismo. Pontos de conflito, né? Aí eu falo, só para não falar a palavra cosmovisão, é visão de mundo. Qual é a visão de mundo? Então, a cosmovisão bíblica tem uma visão longo prazo da vida humana. Como assim? A vida que nós vivemos aqui, tudo que nós fizemos aqui, ela será impactada da nossa vida na eternidade. Certo ou não? Então, tudo que nós fizemos aqui terá um impacto na eternidade. Então, logo, a vida, ela é eterna. Depois que nós deixarmos essa vida, a vida continua na eternidade. Para onde vai, nós sabemos. Seja bom ou mal. Então, a proposta bíblica cristã é: a vida é longa. Não é só aqui. A nossa vida não termina aqui. Essa é a cosmovisão bíblica. É um prazo de vida além, lá na eternidade. É uma visão de longo prazo para a vida humana. Então, a vida humana não acaba aqui. Já para o secularismo, toda a vida, todo o valor humano, toda atividade humana deve ser entendida em relação ao tempo presente. Então, a vida é aqui. Tá? Viva hoje. Viva agora. Exato. Não existe o amanhã. Essa é a visão do mundo hoje. Quando você olha para a sociedade hoje, pós-moderna, o que você vê? Você vê as pessoas tentando viver mais. As pessoas vão lá, fazem exercício, não que isso seja errado. Mas por quê? Porque ela quer viver mais. A qualidade de vida não é um problema. O problema é que ela acha que vai viver mais por causa disso. E qual que é? O exercício, ele te faz você viver bem a sua vida. Essa é o exercício, vai fazer você viver bem. Viver mais, quem faz você viver mais ou menos é Deus. É Deus que vai. Agora, fazer um bom exercício, você vai ter uma qualidade de vida enquanto você viver. Mas isso não vai me fazer viver mais. Por quê? Porque é Deus que tem o controle de todas essas coisas. Tá? Então, às vezes eu vejo essas coisas, não, porque a pessoa vai fazer exercício para viver mais, mas eu sempre achei que é Deus que tem o controle da vida, Ele que dá a vida e que tira a vida. Mas você vê, as pessoas vai lá, tenta e gasta dinheiro e vai e vive. Alimento, entendeu? E vai. O secularista nega categoricamente a eternidade, ou permanece totalmente cético em relação ao tempo presente. Então é sempre uma visão pessimista também da vida. Né? Visão pessimista. Nihilista, que tudo vai acabar, que não tem. E isto, obviamente, é conflitante com o cristianismo. No Novo Testamento, a cosmovisão bíblica sempre se preocupa a longo prazo. A Bíblia ensina que fomos criados para a eternidade. Então, o secularismo, ele fala, não tem Deus. O que o secularismo? Ele tira o Deus do centro das coisas. Logo, se você tira Deus, então você pode fazer o que quiser da sua vida. Você pensa que não, mas essa é a visão que domina o mundo hoje.
E eu, por causa do tempo, poderia dar um monte de exemplo para você. Um monte de exemplo para você. E eu sempre cito esse exemplo. Quando você vai, por que você acha que a igreja morreu na Europa? Porque entrou isso aqui. O secularismo entrou na igreja. Deus não é tão importante assim. A sua vida religiosa você pode ter, mas na sua vida íntima, particular. Paulo vai falar assim, que não há tempo de morte, tomando, cuidando, que amanhã morreremos. Já era para lá atrás. Mas ele está citando, né? Então, não há tempo. Então, vamos ver aqui que amanhã não interessa. Tomando, cuidando, que amanhã morreremos. Porque essa era a ideia dos gregos, dos espartanos, né? E aí, hoje, parece que nós, a gente fala, não. Mas na vida particular, vamos ver, esse aqui está demorando, tem que procurar dia, e a nossa consulta dia a dia é mais ou menos na visão regular, que a gente não sabe tentando no arrebatamento, numa ressurreição. E quando nós não ficamos na ressurreição, estamos sabendo que deve ser secularismo, porque nós deveríamos viver igual a igreja primitiva. Mas, olha, nem tudo ele estava lá fora. Mas nós, parece que perdeu essa visão de vida voltada. Tanto é que a gente fazendo plano só no nosso terreno e não nos preparando para a volta do Senhor. Você olhar para a igreja como um todo, a igreja, principalmente a igreja brasileira, a igreja da Europa, a gente parece que um plano de Deus. Aí, Quem né? se preocupa em fazer uma campanha, em nos preparar, em ter como estar a nossa fé espiritual, como estar a nossa vida, para que nós não vejamos para a outra, mas fica para isso. Não dá tempo de falar tudo. Mas, por exemplo, ele fala assim, por quê? Por que alguém se preocuparia com a salvação no que diz respeito à redenção pessoal se não existe a dimensão eterna? Essa é a visão do mundo. Mas não pode ser a visão da igreja. Essa é a visão do mundo. Tá? Aí, por que devemos nos preocupar com a redenção de indivíduos se não há amanhã? Tá? Tudo o que podemos fazer é minimizar a dor e o sofrimento por um período. O secularista jamais pode oferecer a resposta definitiva para os dilemas humanos, porque para ele não há resposta definitiva, porque não há um reino definitivo. Este lado da eternidade é a esfera exclusiva da atividade humana. Não é por acaso, como veremos, que a maioria das pessoas que aceitam o secularismo são reflexivas acabam adotando uma filosofia de desesperança. A desesperança se manifesta no escapismo por meio de drogas, álcool e outra forma de comportamento que entorpecem os sentidos para fugir da mensagem proclamada de fato gritante de que de todos os cantos da nossa cultura não existe amanhã. Então, o que que faz? De novo, quando você tira Deus do centro da vida de uma pessoa, você tira toda a esperança da pessoa. Você tira o sentido de vida dessa pessoa. Por que que você vive? Qual é o sentido da sua vida? Por que você não se mata agora? Por que você não tira a sua vida? Já pensou por que você não tira a sua vida? Por que você não tira a sua vida? O que não faz você tirar a sua vida? Sentimento da família, né? E por que isso? Porque você tem um Deus que, por mais problema que você tenha, porque qual é o grande problema? É o sofrimento. Como é que você resolve esse sofrimento? O sofrimento, como é que você resolve o sofrimento, o dilema do sofrimento? E aí, quando você está com problema, dificuldade, você é um crente e crê em Cristo, quando a sua vida está muito difícil, o que você diz? Que chega num momento que não dá mais, o que você fala? Qual é a sua última resposta? Só Jesus. Isso é o que dá segurança. Isso é esperança. Agora imagina agora, nós temos essa esperança. Agora imagina uma pessoa que não tem essa esperança. Ela foi buscar socorro na droga, na prostituição, tem muito dinheiro, tem pessoas que estão lá. E aí chega um momento que ela está sozinha. E aí ela fala, qual é o sentido da minha vida?
Então o secularismo fala assim, não vai ter amanhã, não vou, se eu tirar a minha vida não vai acontecer nada, não tem nenhuma perspectiva eterna. Tá? Aí você pode falar, mas o que isso tem a ver com a lição? A lição, ela assim, as pessoas tiraram Deus. Os israelitas, aquele povo que Deus resgatou lá no Egito, tudo aquilo que Deus fez para eles, quando eles estão na Terra Prometida, eles abandonaram a Deus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num período da história da igreja. Aí eu entendo quando o pastor Martin ele fala da igreja, eu entendo o que ele está dizendo. Eu só faria um apontamento. Eu não vejo que a igreja vive assim. Eu vejo que pessoas que estão na igreja faz isso. As pessoas, a irmã Jade falou assim, não tem um entendimento do que é salvação. Não consegue entender aquilo. A gente consegue fazer aquilo quando você, não todo dia, mas há momento que você olha para a coisa e aquilo faz sentido para você. É por isso que a gente tem esses momentos. Agora, quando isso não faz mais sentido na nossa vida, aí a gente vive numa vida de desobediência a Deus. E não é porque Deus. Aí as consequências do pecado. Por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu porque o povo quebra a aliança. Ao quebrar a aliança, Deus só está estabelecendo aquilo que ele falou que ia fazer. Iria castigar o povo, ia levar o povo a cativeiro. Está lá em Deuteronômio. Há mais de 1000 anos atrás, Deus já disse para o povo que se eles desobedecessem, ia acontecer o que aconteceu com eles agora. E Deus vem reforçando isso por meio dos profetas. Qual é a mensagem para nós? Você quer viver a sua vida com Cristo? Você vai ter dificuldades, vai ter momento de vitória, porque não pode ser só sofrimento, porque a vida cristã não é só sofrimento. Há um momento que você é vitorioso, que Deus te abençoa, você vai glorificar a Deus, vai testemunhar o nome do Senhor que Ele fez na sua vida. Isso aqui na terra. Só que se eu sirvo a Deus, mas quero viver uma vida dissoluta, quero viver do Deus, desejo do meu coração, tudo bem. Deus não proíbe ninguém de fazer nada, irmão. Você percebe? Som. A gente não pensa. Eu estava com a Cláudia agora, estava conversando, a gente sentou na casa do pastor Fabiano. Eu saí daqui domingo e fui lá na casa dele. E já estou terminando, tá, irmão? E aí a gente começou a sentar lá. E aí a gente conversando e a gente começou a falar dos nossos amigos. Fulano se divorciou, outro divorciou, outro divorciou. Eu acho que 5 pessoas que nós são nossos amigos se divorciaram. E aí a gente ficou ali parando, pensando. A gente começou a dar um tom meio de brincadeira, depois a gente parou assim, ficou os 4 olhando. E a gente começou, como que. E onde isso está acontecendo, irmão? Está acontecendo no nosso meio. E aí, a esposa do Fabiano contou de uma mulher lá que já, assim, tem neto. E largou, o marido morreu, assim, parece que abandonou e foi casar com outro na mesma rua. E a gente vê essas coisas acontecendo. Isso, assim, eu estou falando de índice de divórcio. Imagina quantos cristãos, quantos de nós, as pessoas vivem no mundo da pornografia, estão viciados na pornografia. Não tem mais uma vida moral e ética piedosa diante de Deus. Desonra a Deus, acha que Deus só vê o que a gente faz aqui na igreja. A gente tem toda uma vida bonita, religiosa, para um com os outros, mas muito difícil essas coisas. E aí o que está acontecendo? A gente tem visto isso
E a gente olha isso com normalidade. E essas coisas não. Eu falo, eu fico muito escandalizado com essas coisas. Essas coisas me escandalizam muito. Muito mesmo. Eu fico muito escandalizado com isso. Eu não acho normal essas coisas, irmão. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu não vejo isso como normal. Eu vejo um cristão vivendo uma vida assim errada. Isso me escandaliza na empresa. Quando vejo um cristão falando palavrão, isso me escandaliza demais. E eu peço a Deus que eu nunca perca esse senso de me se escandalizar com essas coisas. O pastor, eu quero terminar com isso, o pastor José Araújo falou assim, fala que quando a gente começa a falar essas coisas, esse irmão é muito religioso. Né? É muito religioso. Ele está falando que isso aí é pecado. Então a gente não pode aceitar as coisas com normalidade. Porque Jesus disse que o amor de muitos foi que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos que esfriará, você sabe de quem? Não é do mundo, irmão. O mundo não se esfria em ver o pecado se multiplicar. Quem se esfria? É eu e você. Você vê lá o irmão, a irmã se divorciou. Ou aquele irmão está em pecado. Ou aquele irmão. Aí você vai se entristecendo com isso. Aí você começa a perguntar, mas vale a pena servir a Deus? Irmão, nunca se deixe levar por esse sentimento. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim. E aí o texto fala assim, este será salvo. Irmão, o mundo está corrompendo. Tem irmãos na igreja que estão se corrompendo. Se firme mais com Deus. Busque mais a Deus. Porque o mundo hoje, querido, o negócio tá da ladeira abaixo, assim. É que nem aquela bolinha de gude que você jogou, o negócio tá descendo aceleradamente. Tá? Eu até tinha um artigo aqui do pastor Frank Ferreira para falar, mas deixa para outro dia. Vou para o final. Cito do tópico. A mistura entre os povos, suas colunas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Conclusão, eu vou chamar o pastor, não vou fazer perguntas hoje, tá? Conclusão. Na falta de advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro, todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. Tá? A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar ao seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzido ao cativeiro e à dispersão. Então, qual foi o remédio que Deus amou ali? Que Deus tinha? Vou levar o povo a cativeiro. Esse é o remédio amargo que Deus achou para poder subjugar o povo. Tá? Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Amém? Pastor José Wilson, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.